Plano de Argand-Gauss. Pessoal, o plano de Argand-Gauss é basicamente o plano cartesiano, né, que a gente já vem utilizando corriqueiramente, né, para funções, para trigonometria, entre outras. Tá? O que vai acontecer agora? Como a gente pode escrever um número complexo dessa forma aqui, tá? Então nós temos a parte real e nós temos a parte imaginária, tá? Essa parte real aqui, ela é marcada no eixo do x, ou seja, que vai ser chamado aqui de eixo real, tá? E essa parte imaginária aqui, ela vai ser marcada no eixo do y, que aqui é chamado de eixo imaginário, tá? Então, basicamente, nós temos o ponto A, B, ou seja, o número z ele é escrito da forma algébrica A mais BI, tá? Então o Azinho é a parte real, o Bzinho é a parte imaginária. Nós vamos marcar aqui, ó, A e B e vamos achar o ponto, tá? Só que aqui a gente não chama exatamente de ponto, a gente chama de imagem do número complexo ou de afixo, tá? Esses dois nomezinhos estão corretos, imagem ou afixo. Se nós tivermos a imagem de um número complexo sobre o eixo imaginário, nós vamos ter uma imagem do tipo 0y, tá? Ou seja, vai ser um número complexo que tem apenas a parte imaginária, certo? Se ele tem apenas a parte imaginária, a gente escreve ele assim, 0 e 2i, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tudo bem? Consequentemente, se nós tivermos a imagem de um número complexo sobre o eixo real, né, o eixo dos números reais, por exemplo, z igual a 2, ó, esse número complexo ele é formado apenas pela parte real, ou seja, ele vai ser do tipo 2 e 0, 2 para a parte real e 0 para a parte imaginária. Tá? Então, número imaginário puro e número real. Pois, neste caso, a forma algébrica dele é z igual a 2. A unidade imaginária, tá, é o i, certo? E o i se escreve dessa forma aqui, 0 e 1. Tá? Então, me acompanhe agora para vocês entenderem o porquê que i quadrado é menos 1. Vejam só, nós temos que i quadrado é i vezes i. Ok? Só que o número complexo que tem apenas o i, ele se escreve dessa forma aqui, né? Ou seja, 0 mais i, tudo bem? Então eu tenho 0 e 1 vezes 0 e 1. Né? Aplicando aquela regra, nós temos este vezes esse, menos esse vezes esse. Nós temos aqui 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. Tá? Está aqui, ó. Agora, é os extremos mais os meios. Então, nós vamos ter 0 vezes 1, 0, né? E 1 vezes 0, 0. Ou seja, vai nos sobrar apenas aqui menos 1. Ó, menos 1 e 0. Então, a parte real e a parte imaginária. Por isso que i quadrado vale menos 1. Tudo bem, pessoal? Exemplo 5. Então vamos identificar comigo aqui cada um dos números e vamos marcar a sua imagem no plano de Argand-Gauss, ok? Então olha só, o primeiro número complexo que nós temos aqui é 3 mais 2i. A parte real dele é 3, a parte imaginária dele é 2. Então basta a gente ir lá e marcar, ó. 1, 2, 3. 2 para a parte imaginária. Então nós vamos ter aqui a imagem do número complexo Z1. Vamos chamar ele aqui de Z1, tá? Então, esta aqui é a imagem do número complexo Z1 ou afixo do número complexo Z1. O Z2, menos 1, menos 3i. Então, é a mesma coisa, ó. Menos 1 para a parte real, menos 1, menos 2, menos 3 para a parte imaginária. Então, nós vamos marcar lá o Z2, que é a imagem do número complexo Z2. Menos 1 e menos 3. Agora, este número complexo que eu vou chamar de Z3,
ele só tem a parte real. Ó. A parte real dele é menos 2/3 e a parte imaginária dele é 0. Ou seja, menos 2/3 é aproximadamente menos 0,66666. Ou seja, então ele estaria mais ou menos aqui, pessoal. Tá? Esse aqui seria o Z3. Tá ok? Agora, o número complexo que eu vou chamar de Z4, ele é um número complexo que tem apenas a parte imaginária, ou seja, a parte real dele é 0 e a parte imaginária é menos 1. Tá? Então, ele seria mais ou menos aqui, 0 e menos 1. Tá? Estaria exatamente aqui. Tá? Vamos marcar aqui, esse aqui seria o Z4. E o Z5, nós temos a parte real dele como sendo menos 1 e a parte imaginária dele como sendo 1, ou seja, uma parte real e 1 para a parte imaginária, nós teremos o ponto Z5 aqui mais ou menos. Fechou? Muito bem, tranquilo, pessoal.